Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês. Estou aqui mais um dia, né, para fazer uma live, mais um live não, né? Fazer para gravar e fazer essa essa postagem para vocês. Hoje é dia 22/10/2024. Espero que você esteja muito bem, vocês que me assistem pelo Facebook. Deus te abençoe, muito obrigado. Espero que você tenha uma semana abençoada e um dia na graça de nosso Deus. Você também que assiste pelo Romulo, Deus abençoe e que você tenha uma ótima semana. Você também pelo YouTube, muito obrigado. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, talvez uma história que você talvez nunca tenha ouvido falar, que é a história de Judá e Tamar. É uma história muito pouco contada e falada na Bíblia, no meio cristão evangélico, e as pessoas não têm o costume de ler a Bíblia e por isso elas não conhecem o histórico passado de Israel e não conhecem o histórico passado, né, que são os descendentes, a raiz da onde descende Jesus, da onde Jesus descende. Então, Judá e Tamar é um casal não, né? Não é casal, né? Porque Tamar é nora de Judá, que vai casar, a gente vai ver a história aí, vai casar com o filho primogênito de Judá, que Judá saiu de casa e foi morar sozinho, a gente já viu na história passada, ou vamos ver agora. E ele sai de casa e nesse sair de casa, ele vai ter um relacionamento com a mulher, vai ter 3 filhos. E, e nesses nesses 3 filhos, ele vai perder 2, porque esses 2 filhos vai ser cruéis, vai ser pessoas não de boa índole e ele vai ter problema, ele vai perder esse filho. Então tudo isso pelo motivo dele, sabe-se lá, a Bíblia não fala o motivo, mas quando você vive em família, é mais ou menos a mesma dinâmica que a gente tem na nossa família. Então imagina eles vivendo um trauma, Judá que vendeu o irmão, os outros 10, os outros 9 queriam matar, Judá convenceu e vendeu o irmão. E ele carrega esse trauma de ver a tristeza do pai dele, viver uma vida triste de lamento pela perca do filho. E por causa dos 9 irmãos, ele não pode falar nada. Então ele sai da sua casa, talvez aí, angustiado em ver o sofrimento do pai, por ele ser o primogênito, no lugar de Gade, o seu irmão mais velho, que cometeu o incesto com a concubina do seu pai. A primogenitura passa para Judá. E ele vendo toda aquela tristeza do seu pai, ele pode ter que querer sair de casa para não ver a tristeza diária do pai. Então ele sai de casa e vai constituir família. E como ele está fora do lar, ele está fora da proteção, da bênção do pai, do local. Não é que ele está fora da bênção de Deus, porque é pelo descendente de Judá que vai vir o descendente que vai destruir a cabeça da serpente e todas as nações da terra serão abençoadas no descendente de Judá, que é Yahushua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o Messias. Né? Então, ele vai sair fora, debaixo ali da bênção do seu pai, do cuidado, da proteção, e ele vai querer viver sozinho, ter sua vida sozinho, e ele vai colher o fruto dessa consequência de querer viver sozinho. Né? Então, Judá, vocês vão entender esses 2 bebês gêmeos que nasceram aí de Judá, vocês vão entender a história. Então fica aí para vocês compreenderem a história, como é que ele se envolve com a sua nora Tamar e como é que a sua nora Tamar tem 2 filhos dele. Tá? Que esses 2 filhos, um deles aí vai ser o primogênito e vai ser aquele qual descende Jesus, vai ser de um desses filhos aí de
do incesto de Judá com sua nora Tamar. Então, para a gente entender a história, vamos para a história, sem mais delonga. Vamos ler a história bíblica, né? Judá e Tamar. Então, vamos entender aqui, né? A história de Judá e Tamar é muito importante que a gente entenda. É por isso que essa história está na Bíblia, porque a gente precisa, né, ter o domínio completo da história do povo de Israel, porque é de Israel que descende o Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o qual é o corpo da igreja, e nós somos, na igreja, um tijolinho ali na construção da igreja, e nós somos o corpo, e Cristo é o nosso cabeça, que nem Paulo fala em Efésios 5, a partir do versículo 21 ao 30. Então, é daí que vem os pais do antepassado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de Maria, né? Não através de José, porque Maria não teve relações com José, e assim cumpriu a profecia de Isaías, que a virgem daria luz a um filho. Então, uma virgem deu a luz a um filho. E também se cumpriu o que Deus disse lá em Gênesis 3,15, que de um descendente só da mulher viria o Messias, que iria destruir a cabeça da serpente. Então, vamos lá entender a história de Judá. Por essa época, que é o quê? Que é a época lá que José tinha sido vendido ao Egito, né? José tinha 17 anos. Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananeia, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho, que ele chamou de Ela engravidou novamente e deu à luz a outro filho, e chamou de Ornã. Quando estavam morando em Quizibe, ela deu luz a um terceiro filho e chamou de Selá. 6, né? No devido tempo, Judá arranjou o casamento de que era assim, né? Os pais arranjavam os casamentos dos filhos, né? A pedido dos próprios filhos, né? Seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era homem perverso aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor lhe tirou a vida. Tá vendo? Ele era homem perverso. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Isso aqui era costume naquela época, para que o filho não para que um homem não morresse sem deixar sua descendência na terra. Então era um costume, né? Lógico, o filho na carne não seria do seu irmão mas seria dele mesmo. Mas todos os direitos de primogenitura passavam para esse filho. Só que no caso, esse filho seria tanto o primogênito de como seria o primogênito de Ornã. Então, o que Ornã trabalhasse não ia ficar para o seu próprio primogênito, que seria um outro filho, que não seria chamado filho de Então, quer dizer, tanto a herança de devida a ele, passada por Judá, quando do Judá morresse, ele iria passar a primogenitura e a herança para esses 3 filhos. E o filho de Ornã, nascido de seria o cabeça na casa de Judá, substituindo seu pai Judá. E não e não Ornã, e não o próprio Ornã, porque o Ornã teria que servir ao seu próprio filho, que foi dado no lugar do filho de que não nasceu. Então veja como é a cabeça da pessoa, e veja como era aquele tempo, como é que eles viviam e como é que eram as relações de família, de passar passar a bênção, passar a primogenitura, era desse jeito, entendeu? Então o Ornã falou não,
Aí, case-se com Tamar, como é exigido com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para o seu irmão Então, tudo, já que o irmão morreu, o Ornã seria agora o primogênito e receberia toda a herança do pai. E se ele agora tivesse filho com Tamar, o filho dele com Tamar se chamaria filho de e herdaria toda a possessão de Judá. E até o seria servo do seu próprio filho, chamado pelo nome de porque esse seria dado no lugar de filho do irmão que ele não teve. Aí, verso 9. Ornã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Tá vendo? Ele não estava disposto a ter um filho que não seria o herdeiro dele. Por isso, cada vez que tinha relações com uma mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Então, quer dizer, quando ele estava lá no quarto, que ele morava, provavelmente é uma cidade aí, né? Quando ele estava no quarto, quando ele estava tendo relações, em vez dele, né, ir lá e sentir o prazer com a sua esposa, na hora da ejaculação, ele ia lá e jogava no chão. Por quê? Porque ele não queria dar um herdeiro. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude, e por isso também tirou a vida de Ornã. Tá vendo? E por que isso aconteceu isso aí? Isso não significa que Deus age dessa forma, e Deus está tratando assim hoje as pessoas e o ser humano. A questão aqui é porque de Judá descendia, estava a semente, em Judá estava correndo a semente, a informação da outra parte que vai ser manifestada em Maria para ser Jesus Cristo. Essa semente é santa. Essa semente não pode ser tratada de qualquer jeito. Essa semente não podia ser evitada de colocar no ventre de uma mulher. Vocês estão entendendo? É um povo santo. É um povo que recebeu a bênção através de Abraão, Isaac e Jacó. Ornã e Ornã são pessoas que estão carregando a semente do descendente. E eles não podiam evitar isso numa mulher. Porque foi isso que Deus disse em Gênesis 3,15. Que de uma semente da mulher, uma semente que estivesse na mulher, né, um descendente da mulher, ou lá a palavra também semente, né, viria a nascer o Cristo. Então, a parte física de Cristo, ela estava sob os lombos de Abraão, Isaac, Jacó e agora de Judá. E de talvez Ornã. Só que eles eram homens maus e perversos. Primeiro Ornã era mau e perverso. E Deus falou, de você, da sua semente, de qual você foi feito, não virá o meu descendente, porque você é perverso. Em você está a bênção e você é um homem mau e perverso. Então, veio juízo sobre a vida dele. Tá vendo? Porque a bênção estava sobre ele e ele estava tratando com desprezo, levando uma vida de qualquer forma e de qualquer maneira. Então, Deus o matou, Depois, a graça de Deus se derramou sobre Ornã e agora é para vir de Ornã. Ornã também comete desatino ao se deitar com a viúva do seu irmão para lhe dar um descendente. Ele joga o sêmen no chão, também desprezando a semente do descendente. Então Deus vai lá e também elimina Ornã. Vamos continuar a leitura do texto. Jogava o sêmen no chão. Toma aqui, né? A gente parou aqui, sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele.
O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Ornã. 11. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para casar com você. Na verdade, né? Aí Judá armou um plano, né, contra sua própria nora. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus 2 filhos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Ira, o Adulamita, subiram a Tiná para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Tina para tosquear ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi assentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Tina. 15. Judá viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e sem saber que era sua própria nora, disse: quero deitar com você. Quanto você me pagará para deitar comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. 18. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos, pois teve relações com Tamar. E ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Ira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ele havia deixado como garantia. Ira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá. Perguntou aos homens que moravam lá, né? Onde posso encontrar a prostituta do templo, que era prostituta de templos, né? Templos cultuais. É daí que vem essa ideia de prostituta. Do templo que estava sentado junto à entrada de Enaim. Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Ira voltou para onde Judá estava e lhe disse: não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tínhamos combinado, mas você não a encontrou. Se voltarmos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Então ele já não queria ser zombado, né? Uns 3 meses depois, disseram a Judá: sua nora Tamar se comportou como prostituta e por isso está grávida. Judá ordenou: traga-no para fora e queime-na. Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: estou grávida do homem que é dono destes objetos. Olhem com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu.
pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar luz, descobriu que teria gêmeos. Tá vendo? Ela teve um filho gêmeo. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Daí esse Pérez é o antepassado aí de Davi e é o antepassado de Jesus. Logo depois o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zera. De Zerá, né? Então, esse é o relato aqui do acontecimento da vida de Judá, quando ele decidiu sair da casa, do abrigo do seu pai, foi viver a vida do seu próprio meio, da sua própria maneira, sem o conselho do pai, que era aquele que tinha a bênção de Deus e que era um guarda-chuva protegendo a sua família. E fora também que Judá está também colhendo as consequências dos seus atos por ter vendido seu irmão José aos ismaelitas, e o ismaelita vendeu ao povo do Egito, né? Então, essa é a história de Judá e Tamar, tá? Uma história muito triste, onde Judá ele perde, né, o seu filho, seus dois filhos, e Ornã, porque eles são homens perversos. Então essa aqui é a história e o relato da vida de Judá com os Panora. No próximo capítulo, nós vamos ver a história de José na casa de Potifar. E lá José também vai ter dificuldade, porque ele é um servo, ele é um escravo, e a esposa de Potifar vai querer fazer desatino com José também. Então você que está acompanhando, fique aí, dê o seu joinha, dê o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não me segue aí no Hub, passa a me seguir no Hub, passa a me seguir no Facebook também. E não se esqueça de dar o seu joinha, o like, para que mais pessoas recebam esse conteúdo, que para mais pessoas sejam impactadas com aquilo que Deus está, da forma que Deus está conduzindo a história dos antepassados de Davi e os antepassados de Cristo, porque é dessa geração, é desse incesto que vai nascer o Pérez. Esse Pérez vai ser a raiz que vai surgir a família de Davi, e depois Davi vai vir Maria, e Maria é que vai dar luz a Jesus Cristo. Tá certo? Então, não se esqueça aí de se inscrever, dar seu joinha. Também peço aí para que vocês me ajudem. Estou numa campanha aí também para que eu possa trocar esse computador, para mim fazer umas lives da transmissão da minha igreja. Tá aqui, ó, Pix 879882543. Esse é meu número de telefone, o WhatsApp também. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do que eu tratei, do que eu falei nesse vídeo e nos outros vídeos. E também peço para que você assista os outros vídeos da outra série. Essa é a série de Abraão, os descendentes de Abraão. E para que você assista a série de Gênesis 3 até Gênesis 12. São 30 vídeos para que você acompanhe o relato dessa história desde Gênesis 3, onde
o homem pecou e caiu, e Deus vem resgatando e fazendo a mudança de resgate, né? Porque é através dos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e Judá é que toda a humanidade será resgatada, tá bom? Então, assista os outros vídeos, quem puder me ajudar aí, ajuda aí nesse Pix para que eu possa trocar esse meu computador para mim fazer uma live com melhor qualidade, porque o meu computador tem um processador muito fraco, é um Core i3, não tem placa de vídeo, então às vezes a imagem sai ruim, sai borrada, e eu não consigo fazer live ao vivo, a transmissão do culto da minha igreja também, Primeira Igreja Batista Calumbi. Também peço para que vocês se inscrevam no canal da minha igreja. Eu preciso de no mínimo 50 inscritos para que eu possa fazer live transmitindo direto pelo celular lá da igreja. Eu só posso fazer pelo computador, e aí eu preciso de mínimo 50 inscritos no canal da igreja. Tá aí o link do canal da igreja, ou tá aqui embaixo ou lá em cima na descrição. Se inscreva no canal para que a gente tenha no mínimo 50 inscritos nesse canal, para que eu possa fazer transmissão do culto ao vivo todos os domingos e pelo celular, tá? Não só pelo computador, mas também pelo celular, porque eu faço pelo computador, mas às vezes eu vou precisar fazer pelo celular. Então, desde já, eu agradeço pela compreensão de todos, pelo carinho, que você tenha uma ótima terça-feira, que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo resto de semana, e até o próximo vídeo, até amanhã, se Deus quiser.